também, mas em face da Fazenda Pública. Em face da Fazenda Pública. Isso está previsto no artigo 534 e 535 do CPC e no artigo 910. 3 dispositivos: 534 e 535, cumprimento de sentença. 910, processo de execução. Tanto lá na ação de alimentos, na execução de alimentos que acabamos de ver, quanto aqui na execução de pagar quantia em face da Fazenda Pública, o capítulo do Código que trata da execução especial, né? Pagar alimentos em face da Fazenda Pública, no título executivo extrajudicial, processo autônomo, não traz nada de novo. Nada de novo. Ele só diz que aplica o cumprimento de sentença também quando o título for extrajudicial. Por isso que lá eu nem perdi tempo tratando. Não traz nada de novo. Vamos lá, algumas especialidades no procedimento em face da Fazenda Pública. Primeira consequência logo direta, não incide multa em face da Fazenda Pública. Não incide a multa pelo descumprimento, multa de 10%, não incide multa quando a execução é em face da Fazenda Pública. Isso se dá, e o procedimento especial como um todo, ele se dá pelo fato de que os bens públicos são indisponíveis, são inalienáveis, são impenhoráveis. Então você não pode exercer a tutela executiva pelo procedimento comum, porque ela gira em torno da penhora/expropriação, e os bens públicos são impenhoráveis. Mais do que isso, nós temos um procedimento previsto na Constituição Federal, que é o regime de precatório. A Fazenda Pública paga os débitos por precatório, salvo se a dívida for inferior a um certo limite. Que se ela for inferior a um certo limite, ela é considerada como RPV, requisição de pequeno valor. Você define a ideia de requisição de pequeno valor no artigo 535, parágrafo 3º do CPC, no artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e no artigo 87 do ADCT. Então você tem que, primeira coisa, é definir se o crédito é de um certo valor para cima, que aí vai ser precatório, ou de um certo valor para baixo, que aí vai ser requisição de pequeno valor. Para você, credor, é bom, por um lado, que seja de um certo valor para cima, porque você tem mais crédito para receber. Mas é muito ruim, pelo outro lado, que seja desse valor para cima, porque sendo desse valor para cima, você vai receber por precatório, que demora muito mais. Sendo de um certo valor para baixo, é melhor para você, porque vai ser mais rápido, em que pese você ter menos dinheiro para resolver. O RPV, requisição de pequeno valor, é pago em até 60 dias, em até 2 meses. Ao passo que, para que os senhores tenham uma ideia do drama, o precatório ele é pago até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à inclusão. Olha só. E há um corte na inclusão, que é o dia 1º de julho. Então, olha só. O nosso crédito é de... Eu já vou falar o valor, não vou até falar o valor agora. A não ser que haja previsão diversa no ente local, é de 60 salários mínimos para cima, precatório em relação à União. Esse está definido. 60 salários mínimos para cima é precatório, 60 salários mínimos para baixo em relação à União, sendo a União a devedora, é requisição de pequeno valor. Estados. Estados é de 40 salários mínimos para cima. Então, se o Estado do Rio de Janeiro te deve 50 salários mínimos, isso vai ser pago por precatório. Se deve de 40 salários mínimos para baixo, te deve 38 salários mínimos, vai ser pago por RPV, nos estados. Municípios, 30 salários mínimos. Limite, o corte nos municípios, 30 salários mínimos. De 30 salários mínimos para cima, pagamento por precatório. De 30 salários mínimos para baixo, pagamento por RPV. Como eu dizia, RPV 60 dias, na verdade 2 meses, precatório. Veja, o Estado, município do Rio de Janeiro, não te deve nada.
Ele não está inadimplente. Por isso que não tem multa. Ele não está inadimplente se ele te pagar até 31 de dezembro do ano seguinte. Se o crédito for inscrito na lista de precatório até o dia 1º de julho. Então, nós temos uma sentença, foi incluída hoje, dia 10 de junho de 2020, na lista de precatório. Quanto que o município do Rio nos deve amanhã? Nada. Quanto que nos deve o valor que foi condenado, evidentemente. Estou falando de inadimplemento. Quanto tempo que o município está inadimplente amanhã? Nenhum dia. Quanto tempo que o município está inadimplente no mês que vem? Nenhum. No ano que vem? Nenhum. Ele tem até o dia 31 de dezembro, meus amigos, de 2021 para nos pagar essa dívida por precatório. Isso porque foi incluído agora, dia 10 de junho. Imagina que tenha sido incluído no dia 10 de julho de 2020. 10 de julho de 2020 perdeu o bonde da inclusão desse ano. Sabe quando que vai ser incluído? Na listagem que vai ser encaminhada no dia 1º de julho de 2021. E sabe até quando que ele tem para te pagar? 31 de dezembro de 2022. É a diferença. Pagar por precatório, pagar por RPV. Ok? Então vamos lá. Já vimos a distinção de precatório para RPV, vimos a questão do prazo. Vamos seguir aqui a lógica do procedimento. Sendo uma obrigação de pagar quantia, como nós vimos no procedimento comum, como nós vimos na obrigação anterior, execução especial de alimentos, o exequente tem que demonstrar por uma tabela qual é o valor atualizado da dívida. Ok? Próximo ato. A Fazenda Pública é intimada. Intimação pessoal pelo órgão de representação da Fazenda Pública. Para quê? Para pagar? Como é que nós vimos todas as execuções? É intimado para pagar, não é? Com a Fazenda Pública, não. Está aqui outra especialidade. A Fazenda Pública não é intimada para pagar. A Fazenda Pública é intimada para impugnar em 30 dias. É o 535. Ela é intimada não para pagar, para impugnar. Ela impugnou, não tem inadimplemento nenhum. É discussão no processo. Isso é mais um dos benefícios processuais para a Fazenda Pública. Então, percebam bem, a Fazenda Pública é diferente de tudo que nós vimos até agora, né? A Fazenda Pública é intimada para que em 30 dias... Veja, o maior prazo de todos, né? É o maior prazo e não é para pagar. É intimada para que em 30 dias úteis, ofereça a sua impugnação. E aí o juiz vai julgar a impugnação. Se o juiz der ganho de causa à impugnação, ou vai acabar com a execução toda, com o cumprimento de sentença, vou falar execução lato sensu, né? Seja título judicial ou extrajudicial, vamos ver tudo junto. É intimado para impugnar em 30 dias. Se o juiz der ganho de causa à impugnação, julgar procedente a impugnação no todo, vai colocar fim ao processo. Se julgar procedente a impugnação parcialmente, vai prosseguir na parcela que a Fazenda Pública não tinha razão. Tá? E aí vai prosseguir. Somente depois da decisão da impugnação é que começa o procedimento para fins de satisfação do crédito. E aí a satisfação do crédito, depois da decisão que resolve a impugnação, vai ter a contagem do prazo. Se for RPV, até 60 dias. Se for precatório, o juízo aonde tramita o seu processo vai mandar um ofício para o presidente do TJ que vai incluir na lista de precatório, sendo precatório. Se for RPV, nós vimos que é 60 dias, falei isso, né? Se for decisão da impugnação. Vou voltar para não ter chance de ficar confuso. A parte pediu o início da execução, juntou tabela com a discriminação do valor. A Fazenda Pública é intimada para que em 30 dias úteis ofereça a sua impugnação. O juiz vai decidir se a Fazenda Pública tem razão ou não na impugnação. O juiz deu razão, julgou procedente a impugnação da Fazenda Pública totalmente. Acabou o processo de execução. Era indevido. O juiz julgou improcedente totalmente a impugnação da Fazenda. Então ela deve tudo que o exequente está dizendo.
O juiz deu ganho de causa parcial à impugnação, então vai continuar no que a Fazenda Pública não tem razão, ok? Ok. Então definiu qual é o valor devido, porque se não fosse devido tinha extinto a execução. Então vai continuar pelo valor devido. Se o valor devido for de até 60 salários mínimos, 60 dias para pagar o RPV, contados da intimação da decisão. Então o juiz vai intimar a Fazenda, ó, Fazenda, você deve mesmo o que o autor, o exequente está dizendo aí. Tem 60 dias para pagar. Por que eu, juiz, estou dizendo que você tem esse prazo para pagar? Porque eu vi que está abaixo do limite. Qual é o limite? União, 60 salários mínimos, para cima, precatório, para baixo, RPV. Estados, 40 salários mínimos é o corte, para cima, precatório, para baixo, RPV. Município, 30 salários mínimos, para cima, precatório, para baixo, RPV. O juiz vai saber qual é o valor, porque ele decidiu a impugnação. Município, abaixo de 30 salários mínimos, 60 dias, 2 meses para pagar. União, acima de 60 salários mínimos, 60 dias para pagar. Ok? Sendo acima disso, o que ele, juiz, vai fazer? Ele não vai mandar a Fazenda Pública pagar, porque ele sabe que ela não vai pagar. Não é assim que funciona. Ela vai pagar por precatório, não é? E como é que é o procedimento para pagar o precatório? Nós vimos, cara. Paga o precatório, o devedor, o ente público paga o precatório até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à inclusão. Então o que o juiz tem que fazer? Providenciar a inclusão. O credor só vai receber com a inclusão. Então como é que é esse procedimento de inclusão? O juiz onde tramita expede um ofício, ato de comunicação interna, expede um ofício pelo direito administrativo, deveria ser até memorando, tá? Mas expede-se um ofício para o presidente do tribunal, porque a competência para incluir é do presidente do tribunal. Nós estamos no dia 10 de junho, né? É bom correr. É bom correr porque tem que sair do teu juízo, o ofício ir para o presidente do tribunal e o presidente do tribunal incluir. Se a inclusão se der até o dia 1º de julho, 31 de dezembro do ano seguinte. Se a inclusão se der posterior ao dia 1º de julho, significa dizer que vai ser no dia 1º de julho do ano que vem. Então, se no nosso caso aqui o juiz julgou a impugnação da Fazenda Pública, mas ele julgou hoje, e ele expediu o ofício hoje para o presidente do TJ, mas aí sabe como é que é, né? O presidente só incluiu no dia 10 de julho na lista do precatório. O que o nosso credor, nós estamos aqui como Procuradoria do município, o que o nosso credor tem para receber? Ele tem até o dia 31 de dezembro, o nosso ente, né? Qual o prazo que o município tem para pagar? Até o dia 31 de dezembro de 2022. Ganha mais de 2 anos para pagar. Por quê? Porque sendo 10 de julho a inclusão, ele vai mandar no dia 1º de julho do ano seguinte. Vai para o dia 1º de julho de 2021. Logo, tem até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. 1º de julho de 2021, 31 de dezembro de 2022 para pagar. É esse que é o precatório, tá? É esse que é o precatório. E com toda franqueza, é pior do que isso ainda. Porque aí lá no artigo 100 da Constituição Federal, os senhores verão previsão que tem uma lista especial, uma lista preferencial, que é para portador de deficiência e tudo mais, e tem a lista comum. Tem a possibilidade de parcelamento de valor de precatório, que é uma imoralidade, é uma irrazoabilidade sem tamanho, tá? É um tema que é horroroso, é assombroso no nosso direito, o pagamento por precatório. Eu preferia que fosse como que a Corte Constitucional da Espanha, essa decisão tem cerca de 5 anos mais ou menos, mandou penhorar o Palácio do Rei da Espanha. E ele recorreu, falou, pô, que absurdo, cara, tá piorando aqui. A Corte Constitucional de lá disse assim, ó, dá o teu jeito e paga. Porque para você ter moral para editar lei mandando o outro pagar, você tem que ser o primeiro a pagar. E vamos embora, ligeiro, se não pagar, vou penhorar o teu palácio mesmo. Pagaram. Seria muito melhor se fosse assim. Essa ideia de empenhorabilidade, cara, isso de bem público, isso me deixa um certo, me deixa até a tampa, assim, da paciência. Porque tem bem público e bem público, né, cara? Ninguém vai determinar a penhora da praia, evidentemente, né? Nenhum juiz vai mandar penhorar a Avenida Rio Branco. Porra, claro. Agora, porra, casa de veraneio do governador. Cara, aqui em Petrópolis tem uma mansão de inverno do presidente da República, que nunca ninguém veio. Nunca nenhum, para não ser injusto. Acho que o Fernando Henrique veio passar um final de semana, chegou num dia e foi embora no outro.
tem uma mansão, cara, um palácio, que é um bem público, gasta dinheiro público para manter, porque ninguém vai, mas tem segurança. Ninguém vai, mas toda semana limpam, todo dia deve limpar. Deve ter algum chefe de departamento lá, cuidando do nada. Pô, acabou o semestre, tá? O primo, cara, da minha senhora aqui, da minha adversária, cara, o cargo dele, você não vai acreditar. Eu falei que tinha, o cara deve cuidar da casa lá, o primo da minha adversária, cara, ele tinha, sabe qual era a função dele? Ser o protetor do Jequitibá. Cara, aqui em Cachoeira de Macacu, cidade do interior do Rio de Janeiro, tem um Jequitibá que tem que ter 60 pessoas para abraçar, se eu não me engano. O cargo do cara era ser o protetor, tinha que ficar de olho lá. Não era guardião, não tinha, ele tinha que proteger o Jequitibá. Você acredita que ele conseguiu ser exonerado, cara? Ele foi exonerado. Acho que ele foi pego usando drogas lá no meio da mata. Tava ele e o Jequitibá, e acho que ele foi pego numa fiscalização lá fumando uma coisa ou outra, uma erva qualquer. Cara, ele foi exonerado desse cargo. Então você imagina, porra, maluco, olha que coisa mais absurda. Eu acredito porque eu sei da história, cara. Ninguém me contou isso na casa de cliente, não. Eu tô até falando, cara, fiscal da natureza. O cara era fiscal do Jequitibá, maluco, que foi mandado e foi exonerado. Era um cargo público. Era um cargo público. O cara foi exonerado, cara, desse cargo. Então você imagina que não tem um puto lá pra cuidar da mansão de veraneio. Residência de inverno do PR, cara. Presidente da República, que ele nunca veio. E porra, cara, essas coisas acabam comigo. Aquele bem público não pode ser penhorado não, gente, cá pra nós. Fazer falta nenhuma, cara. Claro que tem que distinguir bem público de interesse primário, bem público de interesse secundário, cara. Porra, e enquanto isso fica o Estado aí, né, pagando quando quer. A verdade é essa, cara. Ah, não deu pra pagar. Aí chegou, ó, estamos em julho, não estamos? No nosso exemplo hipotético. Só vai pagar até o dia 31 de dezembro de 2022, não é isso? E se não pagar? Ah, se não pagar, a gente entende, parcela aqui, parcela lá. A jurisprudência exige dólar específico para, porra, penhorar conta pública, enfim, uma imoralidade. O STJ, para acabar, o STJ já afirmou, há um tempo atrás, para falar de execução. Estamos maluco. Estamos em execução, né? Nós vimos que para embargar não tem que garantir o juízo, né? Mas para garantir, para pegar o efeito suspensivo tem que garantir o juízo, não é isso? Aí, cara, tinha uma empresa lá em São Paulo, a parada era 100 milhões, eu acho que era 500 milhões a discussão dos embargos. E aí ela queria efeito suspensivo, que ela devia para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo. Ela devia esse valor enorme aí de 500 milhões. Ela ofereceu embargos à execução e na execução fiscal tem que garantir o juízo. Não era para efeito suspensivo, não. Era na execução fiscal para poder embargar. E ela tinha que depositar 500 milhas, cara. 500 milhões em juízo. Aí o que ela falou? O advogado pensou assim, pô, essa gigantesca empresa tem um crédito e um precatório que passava de 1 bilhão, cara, que o Estado de São Paulo tinha que pagar para ela. O que ele pensou, logicamente? Pô, vai demorar para a gente receber isso aqui. A gente sabe que vai demorar para receber porque é uma imoralidade. Mas pelo menos essa dívida de 500 milhões que nós estamos discutindo, eu quero apresentar como garantia o precatório, que é do próprio Estado de São Paulo. Então ela me deve 1 bilhão, isso é um crédito, né? Eu vou depositar isso em juízo. Cara, sabe o que o TJ de São Paulo falou? Não pode, porque precatório não tem exigibilidade. Eles recorreram, cara, foram para o STJ. O STJ teve a audácia de falar. Cara, isso consta expresso do julgado, não é papelão de advogado, não, exagero de advogado, não. O STJ afirmou que não servia, que o precatório não podia ser juntado para a garantia do juiz. Sabe por quê? Porque precatório é um papel podre. O STJ falou. A gente acha graça, cara, que isso é ridículo. Mas é um ridículo a ponto de não ter graça nenhuma, cara. O STJ, um tribunal superior, falou que o precatório, que é uma dívida do Estado, um órgão julgador do Estado disse que precatório é um papel podre. Pô, isso é uma imoralidade, cara. Então,
enfim, faça de tudo para ter o seu crédito por RPV e sente para chorar na fila e reze para os bons desígnios do chefe do Poder Executivo de pagar, se tiver afim. Só uma última questão aqui, muito rapidamente. Não se admite o fracionamento, porque você poderia imaginar que você, sendo um credor do município, até 30 salários mínimos é RPV, né? Mas o teu crédito é de 50 salários mínimos. Passou do limite, né? Você podia imaginar, Silêncio, pede 2 RPVs aí, cada um de 25, eu fico abaixo do 30. Não pode fazer, né? Porque senão quem recebesse por precatório ia ser bobo. E era só você fracionar. Não pode. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode abrir mão, óbvio, para abrir mão, né? Então, se o teu crédito for de 300 salários mínimos, você não vai nem cogitar abaixar para 30, né? Mas se o seu crédito for 31, aqui entre nós, abre mão de um salário mínimo, recebe 30 salários mínimos em 60 dias. É melhor do que receber 31 salários mínimos por precatório. Tá? Então, não é admitido o fracionamento, mas para encerrar o semestre, é admitido que você abra mão de uma parcela do seu crédito. Falou, amigos? Então, é isso, acabou o procedimento, acabou o semestre. Eu vi que tem coisa ali